Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar novo deste dia que nasce. Um presente imaculado das mãos do Criador. Uma página em branco, onde uma nova história de graça pode ser escrita. Talvez você tenha acordado com o peso do mundo sobre os ombros, com o eco das preocupações de ontem ainda ressoando em sua mente. Talvez a primeira coisa que seus olhos viram não foi a beleza do sol, mas a escuridão de um problema que parece. Talvez o silêncio da manhã não lhe traga paz, mas apenas amplifique a voz da ansiedade, da solidão ou da dor. Eu quero que você saiba, antes de qualquer outra palavra, que você não está só. O Deus que ordenou a luz a brilhar nas trevas é o mesmo que agora se inclina para ouvir o sussurro do seu coração. Ela está aqui. Neste exato momento, o seu Espírito Santo nos envolve, nos acolhe e nos convida a entrar em um lugar de descanso, em um santuário de paz onde as tempestades da alma se acalmam. Permita-se, por alguns instantes, afastar-se do barulho exterior e interior. Imagine-se caminhando por um jardim sereno, nas primeiras horas do dia, onde o orvalho ainda repousa sobre as folhas, e o único som é o da criação despertando em louvor. É neste lugar de quietude que o Pai nos espera. Ele não exige de nós palavras eloquentes ou posturas perfeitas. Ele simplesmente deseja a nossa presença, o nosso coração sincero, com todas as suas fraturas, dúvidas e anseios. Ele nos conhece profundamente, como diz o salmista. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, 1-2. Ele vê a batalha que você trava, a fé que você se esforça para manter, a lágrima que você esconde. E ele te ama com um amor que não se baseia em seu desempenho, mas em quem ele é. Hoje eu quero te convidar a derramar esse coração diante dele, usando como guia as palavras de um homem que, como nós, sentiu sua fé vacilar diante das injustiças e dos paradoxos da vida. Um homem chamado Asaf, que nos deixou um legado de honestidade brutal e de fé redescoberta no Salmo 73. Vamos juntos mergulhar nesta jornada de Asaf, pois a sua luta é, em muitos aspectos, a nossa luta. A oração dele começa com uma afirmação de fé, quase como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo de uma verdade que seu coração estava questionando. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele começa com a conclusão, com a verdade teológica que ele aprendeu, mas logo em seguida, ele nos abre a sua alma e confessa a sua crise. Quanto a mim, ele diz: os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Você já se sentiu assim? Pai amado, nós nos aproximamos de ti nesta manhã e confessamos que muitas vezes os nossos pés também quase se desviaram. Nós olhamos ao nosso redor, para este mundo que jaz no maligno, e vemos a aparente prosperidade daqueles que não te temem. Vemos a arrogância vestida de sucesso, a desonestidade construindo impérios, a injustiça sentada em tronos de poder. Eles parecem não ter aflições. Seus corpos são sadios e fortes. Estão livres dos fardos comuns aos homens. Não são afligidos como os outros mortais. Por isso a soberba lhes serve de colar, e a violência os envolve como um manto. Seus olhos saltam de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corruptos e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, pim eswas, bocas contra os céus, e as suas línguas percorrem a terra. E enquanto olhamos para essa cena, Senhor, uma pergunta amarga tenta brotar em nosso peito. Vale a pena? Asaf sentiu isso. Ele verbalizou a nossa dúvida silenciosa. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Pai de misericórdia, quantas vezes essa sensação de inutilidade nos assalta? Nós nos esforçamos para andar nos teus caminhos, para sermos íntegros, para amarmos o próximo, para mantermos nosso coração puro diante de ti, e, em troca, muitas vezes o que recebemos são provações, aflições diárias, castigos matinais. Olhamos para o lado e vemos aqueles que zombam do teu nome florescendo, desfrutando de prazeres, acumulando riquezas, vivendo uma vida aparentemente livre de preocupações. E a nossa alma se agita. A nossa fé é testada no fogo. O inimigo sussurra em nossos ouvidos que estamos perdendo tempo, que o nosso sacrifício é em vão, que a nossa pureza é uma tolice. Ele aponta para o ímpio e diz: veja, ele não ora, não jejua, não se importa com Deus. E a vida dele é melhor que a sua. Senhor,
Perdoa-nos por esses momentos de vacilação. Perdoa-nos pela inveja que contamina o nosso coração e nos faz duvidar da tua bondade soberana. Perdoa-nos por quase escorregarmos, por quase abandonarmos o caminho da retidão por causa de uma perspectiva tão limitada e terrena. Asaf nos mostra a honestidade de um coração que luta. Ele não escondeu sua dor de ti, e nós também não. Esconderemos a nossa. Aqui estamos, Pai, com nossas dúvidas e frustrações. Vemos a injustiça, e nosso espírito se abate. Vemos a maldade prosperar, e nosso coração se entristece. Sentimos o peso de tentar fazer o certo em um mundo que aplaude o errado. E como Asaf, confessamos que quando tentamos compreender isso apenas com a nossa própria mente, a tarefa se torna demasiado pesada para nós. É um fardo que não conseguimos carregar sozinhos. A lógica humana falha, a razão tropeça, e a dor parece ser a única realidade. Mas então, Senhor, acontece uma virada, uma mudança de cenário, uma transformação de perspectiva, que é o coração pulsante deste salmo e a esperança para nossa alma nesta manhã. Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Oh, que momento glorioso! Que revelação transformadora! Ele parou de olhar para os lados, para a prosperidade dos ímpios, e olhou para cima, para ti. Ele saiu do tribunal barulhento de suas próprias opiniões e entrou no santuário silencioso da tua presença. E é isso que estamos fazendo agora, juntos. Estamos entrando no teu santuário. Este momento de oração é o nosso santuário. Não um lugar de paredes de pedra, mas um espaço sagrado no tempo. Um encontro de espírito para espírito, onde o nosso ser se conecta com o teu. Aqui, no teu santuário, as lentes dos nossos olhos são limpas. A névoa da confusão começa. Eis aí, a tua luz brilha sobre a nossa realidade e nos mostra a verdade que não conseguíamos enxergar. Na tua presença, nós começamos a entender. Nós percebemos, como Asaf percebeu, que a prosperidade dos ímpios está firmada em lugares escorregadios. A sua segurança é uma ilusão. O seu sucesso é um castelo de areia prestes a ser levado pela maré. Tu, Senhor, os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente barridos por terrores. Como um sonho que se desfaz ao acordar, assim, Senhor, quando te levantas, desprezas a imagem deles. No teu santuário, aprendemos a avaliar a vida, não pela aparência externa e momentânea, mas pela realidade eterna. Aprendemos que o momento na tua presença vale mais do que 1000 anos de prazeres vazios, longe de ti. Aprendemos que a verdadeira riqueza não é o que se acumula na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas o que se ajunta no céu, em um relacionamento íntimo e inabalável contigo. Na tua presença, nossa perspectiva sobre o sofrimento também muda. Entendemos que as aflições que enfrentamos não são sinais do teu abandono, mas ferramentas em tuas mãos de oleiro, nos moldando a imagem de Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos lembra o apóstolo Paulo. No santuário, essa não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade viva que acalma nosso coração. A aflição que parecia um castigo se revela uma poda necessária para que produzamos mais frutos. A dor que parecia sem sentido se transforma em um instrumento que nos torna mais compassivos, mais dependentes de ti, mais parecidos contigo. Pai, obrigado por este santuário. Obrigado por este lugar de encontro, onde a nossa alma encontra repouso e clareza. Obrigado porque aqui, contigo, o fim da história é revelado. E entendemos que a tua justiça prevalecerá. Aqui, a nossa fé é renovada, e a nossa esperança é ancorada não nas circunstâncias passageiras, mas na tua rocha eterna. Quando Asaf entendeu isso, uma profunda humildade tomou conta de seu ser. Ele olhou para sua atitude anterior e confessou: assim, o meu coração se azedou, e senti picadas nos meus rins. Eu estava embrutecido e nada sabia. Era como o animal Parent IT. Senhor, nós também nos reconhecemos nesta confissão. Quantas vezes agimos como animais irracionais diante de ti, guiados apenas por nossos instintos, nossas emoções, nossa percepção limitada da realidade. Perdoa-nos pela amargura que permitimos crescer em nosso coração, pelas pontadas de inveja e ressentimento. Perdoa-nos pela nossa ignorância espiritual, por duvidarmos da tua sabedoria e do teu amor, mesmo estando cercados por evidências da tua fidelidade. Nós nos humilhamos diante de ti e reconhecemos a nossa tolice. Mas a beleza do Evangelho, a beleza do teu coração, é que a nossa confissão não nos leva à condenação, mas a uma revelação ainda mais profunda da tua graça. Pois logo em seguida,
Asaf faz uma das declarações mais poderosas e belas de toda a Escritura. Uma declaração que queremos fazer a nossa nesta manhã, com toda a força da nossa alma. Ele diz: Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Meu Deus, que verdade avassaladora! Apesar da nossa dúvida, da nossa inveja, da nossa ignorância, todavia, essa pequena palavra carrega o peso de todo o Evangelho. Apesar de tudo, nós estamos continuamente contigo. Tu não nos abandonas. Quando vacilamos, tu não nos rejeitas quando questionamos. Pelo contrário, tu nos seguras pela mão direita. Sinta isso agora, meu irmão, minha irmã. Sinta a mão forte e soberana do Pai, segurando a mão que formou as galáxias é a mesma que te sustenta em sua fraqueza. A mão que abriu o mar vermelho é a mesma que te impede de escorregar e cair no abismo do desespero. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mesmo nos momentos em que você se sentiu mais distante, ela estava lá, te segurando, te sustentando, te guardando. Ele te guiará com o seu conselho. Em cada encruzilhada, em cada decisão, em cada momento de incerteza, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O seu Espírito Santo habita em nós para nos aconselhar, nos consolar e nos guiar em toda a verdade. E depois, que promessa gloriosa! Depois desta jornada terrena, Ele nos receberá na glória. A nossa esperança não se limita a esta vida. O nosso destino final não é o pó, mas a glória eterna na presença do nosso Pai. Esta é a perspectiva. Esta é a verdade, que anula toda a prosperidade passageira dos ímpios. E então, com o coração transbordando dessa revelação, Asaf clama em um êxtase de adoração, e nós clamamos com ele: Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Pai, que esta seja a mais profunda verdade da nossa alma. Que possamos olhar para todas as coisas que este mundo oferece, sucesso, riqueza, prazer, reconhecimento, e declarar com convicção que nada disso se compara a ti. Tu és o nosso maior tesouro, a nossa pérola de grande valor. Tudo mais é perda, comparado com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ter a ti é ter tudo. Sem ti, mesmo que tivéssemos o mundo inteiro, não teríamos nada. Que o nosso coração não deseje nada nem ninguém na terra além de ti, que tu sejas o centro da nossa afeição, o objeto do nosso mais profundo anseio. Que tu sejas o nosso primeiro pensamento pela manhã e o nosso último pensamento à noite. Que a nossa maior alegria seja a tua presença e o nosso maior medo seja nos afastarmos de ti. Que possamos viver cada momento com a consciência de que tu és o nosso bem supremo. E por fim, a declaração que resume a jornada da dependência total. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Sim, Senhor, nós somos frágeis. A nossa força física se esvai, o nosso corpo envelhece, a nossa saúde pode falhar, o nosso coração emocional também desfalece. Ele se cansa, se entristece, se decepciona. Há dias em que sentimos que não temos mais forças para continuar. Mas que esperança bendita! Quando a nossa força acaba, a tua começa. Quando a nossa fraqueza é exposta, o teu poder se aperfeiçoa. Tu és a fortaleza do nosso coração. Tu és a rocha inabalável sobre a qual podemos construir a nossa vida. Tu és a nossa força interior, a nossa resiliência, a nossa capacidade de perseverar, e tu és a nossa porção para sempre, a nossa herança, o nosso galardão. Não buscamos porções temporais neste mundo, mas a porção eterna, que é o próprio Deus. Pois para mim, conclui Asaf, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Sim, Senhor, é bom, é maravilhoso, é vital nos aproximarmos de ti. Esta é a nossa conclusão, a nossa paz, o nosso propósito. Colocamos toda a nossa confiança em ti, o Deus soberano, justo e bom. E o resultado natural dessa confiança é o desejo de anunciar as tuas obras, de contar ao mundo quem tu és e o que fizeste por nós. Se esta conversa com o Pai está tocando o seu coração, se você sente o calor da sua presença nos envolvendo agora, enquanto meditamos juntos no santuário da sua palavra, eu te convido a se juntar a nós nesta jornada diária. Inscreva-se no canal para não perder a continuação de nossas orações, para que possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Deixe a sua curtida, o seu amém nos comentários, para que esta mensagem de esperança, ancorada no Salmo 73, possa alcançar outros corações que, como o nosso,
por vezes vacilam e precisam ser lembrados de que Deus é a sua fortaleza. E se o Espírito Santo colocar alguém em sua mente agora, alguém que está lutando com a injustiça, com a dúvida, alguém que precisa desesperadamente encontrar este lugar de paz no santuário de Deus, compartilhe esta oração, seja um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa hoje. Não subestime o poder de um simples compartilhamento para levar consolo e esperança a uma alma aflita. Agora, com o coração firmado nesta verdade, com a perspectiva ajustada pela luz do santuário de Deus, nós nos preparamos para o próximo passo. Entendemos que Deus é bom, que a sua presença é o nosso maior bem e que Ele é a nossa fortaleza. A nossa mente foi renovada por esta verdade. Mas como traduzimos esse entendimento em uma entrega diária e prática? Como pegamos essa convicção que agora arde em nosso peito e a transformamos em uma rendição completa do nosso ser? Agora que firmamos nossos pés nesta rocha, que reencontramos nosso tesouro em Deus, como entregamos verdadeiramente as chaves do nosso coração, da nossa vontade e dos nossos planos? Como permitimos que essa verdade gloriosa do Salmo 73 transforme não apenas nossa mente, mas cada fibra do nosso ser? Cada decisão que tomaremos neste dia é para este lugar de entrega mais profunda que caminharemos na segunda parte da nossa oração, um passo além do entendimento, um mergulho na rendição total do nosso coração ao Deus, que é a nossa porção para sempre, Pai amado, com a nossa mente iluminada pela verdade do Teu santuário e o nosso coração aquietado pela certeza de que Tu és a nossa fortaleza e a nossa porção para sempre. Nós nos aproximamos ainda mais. Atravessamos o átrio do entendimento e agora nos encontramos diante do altar da entrega. A primeira parte da nossa jornada contigo nesta manhã foi descobrir ou redescobrir a Tua perspectiva. Agora, Senhor, o nosso clamor é para que essa perspectiva divina desça da nossa mente e incendeie a nossa alma, consumindo tudo aquilo que não Te agrada e transformando radicalmente a maneira como vivemos este novo dia. Pois de que nos vale ter o mapa do céu, se não damos os passos na direção que Ele aponta? De que nos serve saber que Tu és o nosso tesouro, se continuamos apegados aos detritos deste mundo? Por isso, com um coração humilde e quebrantado, um coração que Tu, ó Deus, não desprezarás, nós Te pedimos, ensina-nos o caminho da rendição. Guia-nos neste momento sagrado de entrega sincera, onde as máscaras caem e as defesos baixadas, e a nossa alma se desnuda diante do Teu olhar de amor e misericórdia. Nós queremos ir além das palavras, além do assentimento intelectual. Queremos a experiência visceral de colocar o nosso tudo sobre o Teu altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Começamos por reconhecer, sem reservas, a nossa profunda limitação e fragilidade. Nós confessamos, como o apóstolo Paulo, que em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem algum. O querer o bem está em nós, mas não o efetuá-lo. Quantas vezes, Senhor, nós traçamos planos para Te agradar, fizemos promessas no fervor de um culto ou de uma oração, e poucas horas depois, já nos encontramos enredados nos mesmos velhos padrões de comportamento, nos mesmos pecados que juramos. A nossa força é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A nossa sabedoria é loucura diante de Ti. A nossa justiça própria não passa de trapos de imundícia aos Teus olhos. Somos pó, e ao pó haveremos de tornar. E nesta manhã, nós não fugimos dessa verdade. Nós a abraçamos. Pois é no reconhecimento da nossa total insuficiência que encontramos o espaço infinito para a Tua suficiência. É na confissão da nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Por isso, nós declaramos: não podemos, Senhor. Sozinhos, não podemos. Não podemos vencer o pecado, não podemos amar como Tu nos amas, não podemos perdoar como fomos perdoados, não podemos manter a esperança em meio à tempestade. Nós dependemos desesperadamente de Ti para cada respiração, para cada batida do nosso coração, para cada passo de fé. Renunciamos a toda a autoconfiança, a todo vestígio de orgulho que nos faz pensar que temos algum controle. Entregamos a Ti a nossa fraqueza, a nossa inconstância, a nossa incapacidade. És Tu a nossa força, a nossa constância, a nossa capacidade em tudo. E desta confissão de fraqueza, mergulhamos nas águas profundas e dolorosas do arrependimento. Guiados pelo exemplo de Asaf, olhamos para dentro e pedimos que o Teu Espírito Santo, como um facho de luz, ilumine os cantos escuros da nossa alma. Senhor, perdoa-nos pelo pecado da inveja. Assim como Asaf, nós confessamos que tantas vezes olhamos para a vida dos outros e permitimos que a amargura e o
descontentamento criassem raízes em nosso coração. Vimos a casa do vizinho, o carro do colega, o casamento do amigo, a promoção do parente, a aparente felicidade estampada nas redes sociais, e em vez de nos alegrarmos com eles, sentimos aquela pontada de ressentimento. Questionamos a tua justiça, a tua bondade para conosco. Comparamos a nossa jornada com a deles e nos sentimos diminuídos, esquecidos por ti, ó Pai. Que veneno terrível é a inveja. Ela azeda o coração, como disse o salmista, e nos torna embrutecidos, cegos para as inúmeras bênçãos que tu já derramaste sobre nós. Ela nos impede de celebrar a tua generosidade na vida dos outros e nos aprisiona em um ciclo de cobiça e insatisfação. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos deste pecado com o sangue precioso de Jesus, arranca de nós toda raiz de amargura. Ensina-nos a nos contentarmos com o que temos, a sermos gratos por nossa porção, a encontrarmos em Ti, e somente em Ti, a nossa plena satisfação. Que o nosso coração transborde de alegria genuína pela bênção dos nossos irmãos, pois entendemos que somos um só corpo em Cristo, e quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Clamamos também por perdão pelo pecado da incredulidade e da dúvida. Assim como os pés de Asaf quase resvalaram, os nossos também. Tu nos dás promessas gloriosas em Tua palavra, promessas de cuidado, de provisão, de companhia, de vitória. E nós as lemos, cantamos sobre elas, mas no momento da prova, agimos como se fossem apenas palavras vazias. O medo grita mais alto que a fé. A preocupação com o amanhã sufoca a confiança no Deus que é o nosso pastor e que nos garante que nada nos faltará. Olhamos para as ondas gigantes da dificuldade e, como Pedro, tiramos os olhos de Ti e começamos a afundar. Perdona, Senhor, pela nossa pequena fé. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu poder quando a história inteira testifica de Tuas maravilhas. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu amor quando a cruz de Cristo é a prova irrefutável e eterna do quanto nos amas. Perdoa-nos por darmos mais crédito à voz da ansiedade do que à voz do Teu Espírito que nos sussurra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 4:1 e 10. Nós queremos crer, Senhor. Ajuda a nossa incredulidade. Aumenta a nossa fé. Que a nossa confiança em Ti não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão firme, uma âncora para a nossa alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. E o que dizer do nosso orgulho, Pai? Aquele pecado sutil e perigoso que nos faz crer que somos melhores que os outros, que nos leva a julgar, a criticar, a nos sentirmos autossuficientes. O orgulho que nos impede de pedir perdão, de admitir nossos erros, de servir com humildade. A soberba que servia de colar para os ímpios no Salmo de Asaf, muitas vezes tenta se enroscar em nosso próprio pescoço. Queremos os melhores lugares, os aplausos, o reconhecimento. Queremos que a nossa vontade seja feita, e não a Tua. Ó Deus, quebranta o nosso orgulho. Humilha-nos, debaixo da Tua potente mão, para que a seu tempo nos exaltes. Lembra-nos, constantemente, do exemplo do Teu Filho Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem rume-russei, a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como podemos abrigar orgulho em nosso coração, quando olhamos para o nosso Salvador crucificado? Clamamos por um espírito manso e humilde como Odell. Queremos aprender a lavar os pés uns dos outros, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a buscar a Tua glória em tudo o que fazemos, e não a nós. Liberta-nos da necessidade de autoafirmação, pois a nossa identidade e o nosso valor estão plenamente seguros em sermos Teus filhos amados. Agora, Senhor, trazemos diante de Ti os nossos medos. Quantos eles são? Eles nos paralisam, roubam a nossa alegria e nos impedem de viver a vida abundante que Tu tens para nós. Entregamos a Ti o medo do futuro, da incerteza, do e se, a ansiedade que aperta o nosso peito quando pensamos nas contas a pagar, na saúde, na família, no trabalho. Entregamos a Ti o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente, de não correspondermos às expectativas dos outros ou às nossas próprias. Entregamos a Ti o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados ou esquecidos. Entregamos o medo da morte,
o medo do desconhecido que nos aguarda. Senhor, a tua palavra nos diz mais de 300 vezes para não temermos. Isso não é uma sugestão, mas uma ordem. E tu não nos dás uma ordem sem nos dar também a capacidade de... Tu nos deste espírito de poder, de amor e de moderação, e não de covardia. Por isso, neste momento, em nome de Jesus, nós renunciamos a todo espírito de medo. Nós o submetemos à autoridade de Cristo e clamamos para que o teu perfeito amor lance fora todo medo do nosso coração. Enche-nos, transborda-nos com a consciência do teu amor por nós, um amor que nos segura, que nos protege, que tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós clamamos a ti por misericórdia, cura e libertação. Misericórdia, Pai, pois pecamos contra ti e merecíamos o teu justo juízo. Mas nós nos agarramos à promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pelo perdão completo e definitivo que temos em Jesus. Cura, Senhor, as feridas que esses pecados e medos deixaram em nossa alma. Cura as memórias dolorosas, as decepções, os traumas. Cura o nosso coração quebrantado e liga as nossas feridas. Como promete o Salmo 147. Onde há amargura, planta o perdão. Onde há desespero, semeia a esperança. Onde há ansiedade, derrama a tua paz e libertação, Senhor. Liberta-nos das cadeias que nos prendem, das compulsões, dos vícios, dos maus hábitos. Liberta-nos de relacionamentos tóxicos, de fortalezas mentais que o inimigo construiu. Proclama liberdade aos cativos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Nós tomamos posse dessa liberdade agora, pela fé. Somos livres do poder do pecado, livres da condenação, livres do medo. Somos teus, comprados por um alto preço, e queremos viver como filhos da luz, filhos da liberdade. Neste momento de profunda entrega e clamor, eu sinto de forma muito forte que muitos de nós estamos carregando fardos específicos, dores que têm nome, situações que parecem impossíveis. O Espírito Santo nos convida a dar um passo de fé e a entregar isso de forma concreta. Por isso, eu te encorajo agora mesmo. Use o espaço dos comentários como uma extensão deste altar de oração. Escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes se não quiser, Deus conhece o seu coração. Mas o ato de escrever, de verbalizar a sua necessidade, é um ato poderoso de entrega e de confiança, declarando que você não vai mais carregar esse peso sozinho. Ao comentar, você não apenas entrega a Deus, mas também permite que nós, como comunidade de fé, possamos nos unir a você, orando uns pelos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. E peço que você permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não se apresse, o que estamos construindo aqui é precioso, e a obra que Deus começou em nós hoje, Ele é fiel para completar. Permaneça neste ambiente de adoração e rendição. Pai, nós te agradecemos porque Tu não és um Deus distante e indiferente ao nosso clamor. Tu és o Deus que se inclina para ouvir o gemido do aflito. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo, não com acusações, mas com um abraço de restauração, com vestes novas, com um anel de autoridade e com sandálias da dignidade. É essa a imagem que guardamos em nosso coração agora. Depois de confessarmos nossas misérias, nossa fraqueza, nossos pecados, não esperamos de Ti uma palavra de condenação, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, esperamos o Teu abraço. Pela fé, a Tua presença se aproximando, não para nos esmagar em nosso quebrantamento, mas para nos recolher em nossos pedaços. O nosso coração está aberto, o nosso espírito está contrito. Esgotamos as nossas próprias forças e agora aguardamos, em silêncio e esperança, o Teu mover. A obra de esvaziamento foi feita. O terreno do nosso coração foi arado pelas lágrimas do arrependimento. Agora, ele está pronto. Pronto para receber a semente da Tua palavra restauradora. Pronto para ser irrigado pelas águas tranquilas do Teu Espírito. Prepara-nos, Senhor, para a terceira parte da nossa oração, onde cessamos o nosso clamor para apenas receber o Teu toque, onde o silêncio se torna a linguagem do amor, e a Tua presença começa a curar, a restaurar e a fazer novas todas as coisas. Meu amado irmão, minha querida irmã, permaneça exatamente onde você está, nesse lugar de quietude e rendição. Não se apresse
em sair deste momento sagrado. O seu clamor foi ouvido. O seu coração quebrantado e contrito foi recebido pelo Pai. E agora, no silêncio que se segue à tempestade da confissão, algo novo começa a acontecer. Sinta, apenas sinta, no espaço vazio que você abriu, ele chega, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai prometeu enviar em nome de Jesus, está aqui. Ele não vem com o barulho de um trovão ou com a força de um terremoto, mas como uma brisa suave e mansa que começa a soprar sobre o campo arado da sua alma, ele vem para cumprir a promessa do profeta Isaías, para consolar todos os que choram, para dar aos que estão de luto em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Este é o momento da restauração, o momento em que o oleiro divino pega os cacos da nossa vida, e, com uma habilidade infinita e um amor incondicional, começa a nos fazer de novo, um vaso de honra, para a sua glória Respire Fundo. E receba o seu toque. Eu quero que você imagine, com os olhos da fé, o Espírito Santo se movendo gentilmente, por todas as áreas do seu ser que você acabou de entregar. Ele se aproxima daquela ferida da traição, aquela dor aguda que ainda queima em sua memória. Você sabe qual é aquela palavra dura, aquele ato de deslealdade que partiu sua confiança. Ele não a ignora, ele não a minimiza. Ele a vê em toda a sua profundidade. E com um toque de compaixão, ele começa a aplicar o seu bálsamo de cura. Ele sussurra ao seu espírito a verdade de que, embora outros possam te abandonar, ele mesmo disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Ele te lembra que, mesmo que o amigo mais íntimo tenha se tornado um inimigo, Jesus, o amigo mais fiel, deu a vida por você. E, enquanto essa verdade penetra em seu coração, sinta a dor começar a perder a sua força. O poder daquela memória começa a diminuir. A amargura que tentou envenenar sua alma começa a ser neutralizada pela doçura do perdão que o Espírito derrama em você. Não porque o ofensor mereça, mas porque você merece a paz. A paz que excede todo o entendimento. Agora, sinta-o se aproximando daquela área marcada pelo fracasso. Aquele projeto que não deu certo, aquele negócio que faliu, aquele relacionamento que terminou, aquela prova em que você não passou. A voz da acusação tem tocado esse filme repetidamente em sua mente, dizendo que você é incapaz, que você não é bom o suficiente, mas o Consolador vem para reescrever essa narrativa. Ele te lembra que a sua identidade não é definida pelos seus fracassos, mas pela sua filiação. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Ele te lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O que significa que até mesmo seus fracassos são matérias-primas nas mãos soberanas dele, para construir em você um caráter mais forte, mais resiliente, mais dependente dele. Ele troca a sua vergonha pela sua honra. Ele te diz que, embora você possa ter caído, você não está derrotado, pois o justo cai 7 vezes. E se levanta. Provérbios 2:4-16. Receba a força dele agora. Uma força que não nega a dor da queda, mas que te capacita a se levantar. Mais uma vez, não com a sua própria força, mas com o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habitando em você. A sua graça te basta. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele caminha agora para o jardim da sua mente, onde as ervas daninhas da ansiedade e da preocupação cresceram desenfreadamente, sufocando a paz e a alegria. Ele vê os pensamentos acelerados, o medo do futuro, a constante antecipação do pior, e com a autoridade de quem acalmou a tempestade no mar da Galileia, com uma única palavra, ele diz à sua alma: aquietai-vos. Ele te convida a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Ele não promete que não haverá tempestades, mas ele promete que estará no barco com você. Ele te lembra da promessa que fez através do profeta Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plenos do dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 2:9-11. Entregue a ele cada preocupação, não por não, o futuro dos seus filhos, a sua saúde, a sua situação financeira, o seu futuro ministerial. Solte as rédeas, deixe de tentar controlar o incontrolável. Confie no Deus que conhece o fim desde o começo, que chama à existência as coisas que não existem, e que está tecendo uma tapeçaria gloriosa com os fios da sua vida. Mesmo com os fios que parecem emaranhados e sem sentido para você, agora, sinta a paz dele, como um rio, começando a fluir e a inundar os vales secos da sua mente. O Espírito Santo está agora tocando a sua alma cansada,
o cansaço que vai além do físico, o esgotamento emocional, o desgaste espiritual, de tanto lutar, de tanto esperar, de tanto chorar. Talvez você esteja à beira de desistir, sentindo que suas forças se esgotaram completamente. Ouça a promessa dele para você hoje. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isaías 40, 29-31. Este é o seu momento de renovação. Não é algo que você produz, mas algo que você recebe. Simplesmente receba. Imagine-se sendo erguido por asas poderosas, acima das suas circunstâncias, acima do seu cansaço. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo fardo dele, que é leve. Ele está trocando o seu jugo, que é suave, pelo jugo esmagador que o mundo e as suas próprias expectativas colocaram sobre você. A alegria do Senhor é a sua força. Não uma alegria baseada em circunstâncias perfeitas, mas uma alegria que brota da fonte inesgotável da sua presença, da certeza de que você é amado, perdoado e cuidado pelo Rei do Universo. Deixe essa alegria borbulhar dentro de você agora, uma nascente de água viva jorrando para a vida eterna. E para você que carrega a dor profunda do luto, a ausência de alguém que partiu, o vazio que nada parece preencher, o Espírito Santo, o Consolador por excelência, se assenta ao seu lado em silêncio. Ele não oferece clichês vazios. Ele chora com você, como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele valida a sua dor. Ele entende a sua saudade. E muito gentilmente, ele começa a te lembrar da esperança bendita. Ele te aponta para a promessa da ressurreição. Ele te lembra das palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Ele te assegura que a morte não é o fim, mas uma porta para a eternidade na presença do Pai. Ele te promete que um dia enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. E enquanto essa esperança gloriosa não se cumpre em sua totalidade, Ele promete ser a sua companhia constante, o seu sustento diário. Ele te dará a graça para viver um dia de cada vez, transformando a sua dor em um propósito maior, usando a sua experiência para confortar outros com um consolo que você mesmo está recebendo dele. E porque confiamos em Ti e no poder da oração, nós declaramos a nossa perseverança em meio às lutas. Nós não pedimos a Ti um caminho sem dificuldades, mas pedimos a força para caminhar por ele. Não pedimos a ausência de batalhas, mas a certeza da vitória em Ti. Nós abraçamos a verdade do apóstolo Tiago, que nos ensina a ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. E queremos que a perseverança tenha a sua obra completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Nós entendemos, como Paulo nos ensinou, que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Portanto, Senhor, nós mudamos a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Nós o vemos não como um sinal do Teu abandono, mas como um instrumento em Tuas mãos, para nos aperfeiçoar. Cada desafio é uma oportunidade para a nossa fé crescer. Cada dificuldade é uma chance para o Teu poder se manifestar. Cada não a um pedido nosso pode ser um sim a um plano Teu, muito maior e melhor. Por isso, nós não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia a dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória que é muito maior. Nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Declaramos que perseveraremos até o fim, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e por causa do tudo isso, nós fazemos a declaração final, e mais importante, o eco do coração de Asaf, e a promessa que permeia toda a Tua palavra. Quem confia no Senhor, jamais será abalado, jamais será confundido, jamais será envergonhado. Declaramos sobre a nossa vida as palavras do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nós podemos até tropeçar, mas não ficaremos caídos, pois o Senhor nos segura pela mão. Podemos ser pressionados por todos os lados, mas não seremos esmagados. Podemos ficar perplexos,
mas não desesperados. Podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós selamos estas declarações em nosso coração. Não são apenas palavras bonitas, mas a verdade sobre a qual construiremos o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. Esta é a nossa fé. A fé que vence o mundo. A fé que nos ancora em meio à tempestade. A fé que nos faz olhar para o futuro, não com medo, mas com uma esperança vibrante e uma expectativa santa. Se esta declaração de fé fortaleceu o seu espírito, se você sentiu as muralhas da sua alma sendo edificadas enquanto orávamos, eu te convido a não parar por aqui. A fé é como um músculo, precisa ser exercitada diariamente para se manter forte. Por isso, se você deseja continuar construindo conosco, orando junto todos os dias, fortalecendo a sua caminhada com Deus, eu te sugiro com todo o meu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Junte-se à nossa comunidade de fé, para que possamos, dia após dia, nos encorajar mutuamente a permanecer firmes na rocha, a lutar o bom combate e a guardar a fé. Fazer parte de um corpo é fundamental para não desanimarmos na jornada. Com a nossa fé fortalecida, com a nossa armadura espiritual ajustada pela palavra de Deus, com o escudo da fé erguido para apagar todos os dardos inflamados do maligno, a nossa perspectiva se alarga. Não podemos mais olhar apenas para as nossas próprias necessidades, para as nossas próprias lutas. Uma fé fortalecida nos torna responsáveis. Ela nos convoca para a batalha. Há um mundo lá fora, gemendo sob o peso do pecado e da opressão do inimigo. Há irmãos nossos que estão enfraquecidos, sendo atacados, precisando de cobertura espiritual. Há uma batalha sendo travada nas regiões celestiais, por famílias, por cidades, por nações. Nós, que fomos restaurados e fortalecidos, não podemos ficar indiferentes. É hora de nos levantarmos como intercessores, como guerreiros de oração. É hora de usar a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus para amarrar as obras das trevas e liberar as bênçãos do céu. A nossa oração, agora, se volta para fora. Deixamos o lugar de receber e entramos no lugar de guerrear em favor de outros. Prepara o teu coração, pois na próxima e última parte da nossa oração matinal, entraremos em um momento de intensa intercessão e batalha espiritual, onde tomaremos a nossa posição como exército do Deus vivo, meu amado exército de Deus, valentes do Senhor, com a nossa fé firmada na rocha eterna, com a nossa alma restaurada pela paz de Cristo e com a nossa mente cingida com a verdade da sua palavra. Erguemo-nos agora. Erguemo-nos não mais como indivíduos isolados e frágeis, mas como um corpo unido em Cristo, a igreja militante e terrível como um exército com bandeiras. Deixamos para trás o vale da introspecção e da cura pessoal para subir ao monte da intercessão e da autoridade espiritual. Aquele que nos restaurou e fortaleceu não o fez para que vivêssemos uma fé defensiva, encolhida, mas para que avançássemos como pontas de lança do seu reino neste mundo de trevas. Antes de proferirmos qualquer palavra de comando, firmamos a nossa posição. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, da nossa força, da nossa santidade ou do nosso mérito. Seria uma tolice e uma presunção. A nossa autoridade está alicerçada, de forma inabalável e eterna, na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O sangue de Jesus nos purificou e nos deu acesso direto ao Pai. O nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nos foi concedido como a nossa insígnia e a nossa arma. É em nome dele, e somente por causa dele, que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará. E foi ele mesmo quem nos deu a promessa: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Portanto, não nos aproximamos desta batalha com medo ou incerteza, mas com a ousadia de filhos e a autoridade de embaixadores do Rei dos Reis. Com essa autoridade que nos foi delegada, iniciamos esta batalha espiritual. A primeira ordem de comando é contra o comandante das trevas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos levantamos contra ti, Satanás, e contra todos os teus principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais.
nós te lembramos da tua derrota na cruz. Tu és um inimigo vencido. A tua sentença já foi decretada. E em virtude da autoridade que temos em Cristo, nós amarramos a tua influência sobre a vida de cada pessoa que ora conosco agora. Anasté. Proibimos de tocar na mente, no coração, no corpo, na família e nas finanças dos filhos e filhas de Deus, conforme a palavra de Mateus 18:18. O que ligamos na terra é ligado no céu. Por isso ligamos toda obra de feitiçaria, de inveja, de contenda, de miséria e de enfermidade enviada contra nós. Nós paralisamos as tuas ações e neutralizamos os teus planos. Tu não tens parte nem sorte conosco, pois fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e pertencemos ao reino da luz. Declaramos que o acusador de nossos irmãos está silenciado pela palavra do nosso testemunho e pelo poder do sangue de Jesus. As tuas mentiras não encontrarão mais lugar em nossas mentes. As tuas setas inflamadas se apagarão no escudo da nossa fé. A tua opressão é quebrada agora, em nome de Jesus. E com o inimigo amarrado, nós avançamos para libertar os cativos. Em nome de Jesus, declaramos a quebra de todas as correntes de vício, que têm aprisionado homens e mulheres por anos, seja o álcool, as drogas, a pornografia, o jogo. Nós declaramos: sejam quebradas agora. O Filho de Deus vos libertou, e sois verdadeiramente livres. A força desse hábito é destruída pelo poder superior do Espírito Santo, que habita em vós. Declaramos quebradas as correntes de pecados de estimação, aqueles padrões de comportamento que se repetem, a ira, a fofoca, a mentira, a amargura. Pelo poder do sangue de Cristo, declaramos que o domínio do pecado está quebrado. O pecado não mais reinará em vosso corpo mortal. Vocês são servos da justiça. Declaramos quebradas as correntes de jugo hereditário, as maldições familiares que passam de geração em geração, os padrões de divórcio, de miséria, de doenças. Nós nos colocamos na brecha, como sacerdotes do nosso lar, e declaramos que a maldição foi quebrada na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Portanto, toda a linha de herança maligna é cortada agora. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e andaremos em novidade de vida, debaixo da bênção de Abraão. Toda porta que foi aberta para o inimigo, no passado, por nós, ou por nossos antepassados, nós a fechamos agora com o sangue do Cordeiro e declaramos que o inimigo não tem mais legalidade para agir. Agora, voltamos as nossas armas para o interior, para as prisões da alma. Com a autoridade do nome de Jesus, nós falamos diretamente a todo espírito de medo que tem paralisado os filhos de Deus. Espírito de medo do futuro. Medo da morte, medo da donca, medo do fracasso, medo da solidão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Nós vos ordenamos: saiam agora. Retirem-se das mentes e dos corações do povo de Deus, porque a palavra declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Portanto, nós renunciamos ao medo e recebemos o poder, o amor e o equilíbrio do Espírito Santo. Declaramos que a posse de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Declaramos cura para os traumas profundos da alma, as feridas do abuso, da rejeição, do abandono, da humilhação. Nós ordenamos que toda raiz de dor e amargura seja arrancada, e convidamos o Espírito Santo, o maravilhoso Consolador, a entrar nessas memórias dolorosas, não para apagá-las, mas para ressignificá-las, para curá-las com a verdade do amor do Pai. Declaramos que onde a rejeição diz: você não tem valor, o amor de Deus grita: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Onde o abuso disse: você está sujo, o sangue de Jesus declara: você está mais alvo do que a neve. Receba a cura da sua alma agora. Receba a libertação da sua mente. Seja livre para ser quem Deus te criou para ser. Forte, corajoso, amado e plenamente aceito. Com essa liberdade interior, nós marchamos em direção aos lares. Nós nos levantamos como intercessores por cada família representada nesta oração. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de divisão, de contenda, de divórcio, de adultério que tenta se infiltrar nos casamentos. Declaramos que o que Deus uniu, não separe o homem, nem o diabo. Declaramos a restauração da aliança matrimonial, o reacender do primeiro amor, o perdão liberado, a comunicação restaurada. Que cada lar seja um santuário da presença de Deus,
Onde há filhos rebeldes, nós nos levantamos contra o espírito de rebelião e declaramos que os corações dos filhos se converterão aos pais, e os corações dos pais aos filhos. Liberamos uma bênção de sabedoria sobre os pais, para criarem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Liberamos uma bênção de obediência e honra sobre os filhos. Clamamos pela salvação dos nossos familiares que ainda não te conhecem, Pai. Quebramos a resistência em seus corações e enviamos a Tua palavra, que é como fogo e como martelo que esmiuça a penha para convenclos do pecado, da justiça e do juízo. Declaramos sobre cada casa a promessa de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que as nossas casas sejam faróis de luz em meio às trevas lagares do poço, de alegria e de refúgio espiritual. Finalmente, estabelecemos um perímetro de proteção divina. Depois de expulsar o inimigo, nós preenchemos todos os espaços com a presença de Deus e ativamos as promessas do Salmo 91. Declaramos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e baluarte. Por isso, não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios, porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a cobra, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Declaramos esta proteção sobre a nossa vida, nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças e nosso ministério. Estamos selados, guardados e protegidos pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Eu sinto no meu espírito a força desta oração coletiva, um exército se movendo em unidade. E eu quero que você, que sentiu o poder desta intercessão, que deseja ser parte deste batalhão de oração, faça algo profético agora. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, seja lembrado e coberto por esta intercessão diária que fazemos, escreva o seu nome nos comentários. Ao fazer isso, você não está apenas pedindo oração, você está se alistando. Você está dizendo: presente, eu faço parte deste exército. Eu coloco a minha vida e a minha casa debaixo desta cobertura espiritual. Vamos encher este espaço com os nomes daqueles que pertencem ao Senhor, criando um memorial de fé e um alvo para as nossas contínuas orações. Agora, meus irmãos, com o inimigo subjugado sob os nossos pés, com as fortalezas derrubadas, com as correntes quebradas e com o cerco de proteção divina estabelecido ao nosso redor, a nossa postura muda mais uma vez. A guerra intensa dá lugar à calma da vitória. O clamor da batalha se transforma no hino do triunfo. Nós não terminamos esta oração em exaustão, mas em exaltação. Erguemos os nossos olhos, não mais para procurar o inimigo, mas para contemplar o nosso Rei vitorioso. A batalha desta manhã foi vencida, e esta vitória nos impulsiona para a etapa final e mais gloriosa da nossa comunhão com o Pai. É tempo de não apenas saber que vencemos, mas de começar a viver e a falar como quem já venceu. Prepara o teu espírito, pois a atmosfera está prestes a mudar. Entraremos agora em um momento de declaração profética, onde não pediremos nem batalharemos mais, mas simplesmente proclamaremos o que o Espírito de Deus diz sobre o nosso hoje e o nosso amanhã, selando em nossos corações e no mundo espiritual a vitória que já nos foi garantida em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, guerreiro vitorioso, sacerdote real, filho amado do Altíssimo, das trincheiras da batalha espiritual, erguemo-nos agora para o cume do monte da vitória. O barulho das armas espirituais cessa, o clamor da intercessão se aquieta, e o que ouvimos agora é o som suave e poderoso de um novo dia, o som do céu declarando sobre a terra a sua vontade soberana. Passamos pelo vale da dúvida de Asaf, entramos no santuário da revelação, nos quebramos no altar da entrega, fomos restaurados pelo toque do Consolador, nos levantamos em fé e guerreamos com autoridade. Agora, completamos o ciclo. Agora, paramos de lutar pela vitória e começamos a viver a partir da vitória, que já nos foi conquistada por Cristo Jesus. Este é o momento mais sagrado. É o momento de alinhar nossa boca com a boca de Deus.
É tempo de profetizar. Profetizar não é adivinhar o futuro, mas declarar a realidade do reino de Deus sobre a nossa realidade terrena. É chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem, fundamentados não em nossos desejos, mas nas promessas imutáveis daquele que não pode mentir. Portanto, respire fundo o ar da vitória. Encha os seus pulmões com a atmosfera do céu e com toda a fé que o Espírito Santo gerou em seu coração nesta jornada. Comece a declarar comigo a sua nova realidade. Em nome de Jesus eu declaro profeticamente que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está plenamente restaurada no meu coração e na minha mente. A guerra interior cessou, a ansiedade se dissipou, a tormenta se acalmou. E a paz de Cristo, não a paz frágil que o mundo oferece, baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz robusta e sobrenatural que Ele nos deixou como herança. A paz que o fez dormir tranquilamente no meio da tempestade. Eu declaro que esta paz é agora a sentinela do meu coração, a guardiã da minha mente, conforme Filipenses 4:7. Nenhum pensamento de medo, nenhuma seta de preocupação, nenhuma investida de pânico poderá ultrapassar esta muralha de paz. Eu declaro a verdade de Isaías 26:3 sobre a minha vida. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A minha mente está firme no Senhor, o meu coração confia no Senhor. Portanto, eu ando em perfeita paz. A confusão mental dá lugar à clareza de propósito. A agitação da alma dá lugar ao descanso sereno nos braços do Pai. Eu sou um portador da paz de Deus, onde quer que eu vá hoje. Este ambiente de serenidade me acompanhará e influenciará as pessoas e as situações ao meu redor. A paz está restaurada, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente que as cadeias que me prendiam foram, de fato e de direito, quebradas e pulverizadas pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu não sou mais um prisioneiro do meu passado, dos meus erros, dos meus vícios ou dos meus medos. Eu sou livre. Eu ando na liberdade gloriosa para a qual Cristo me libertou. Como afirma Gálatas 5:1, aquele hábito que me dominava não tem mais poder sobre mim. Aquela mentalidade de derrota foi substituída pela mente de Cristo, uma mente de vitória. Aquela fortaleza de amargura e falta de perdão ruiu por terra. Eu sou livre para perdoar, livre para amar, livre para sonhar, livre para avançar. As correntes da condenação e da culpa foram desfeitas pela justificação que tenho em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu recebo essa verdade não como uma teoria, mas como a minha realidade vivida. Eu me vejo caminhando leve, sem o peso do passado, com os ombros eretos, como um filho do rei. A vergonha se foi, e em seu lugar está a dupla honra que o Senhor prometeu. Eu não sou mais definido pelas minhas quedas, mas pela graça que me levantou. As cadeias foram quebradas. Em nome de Jesus, eu declaro profeticamente que a minha fé foi radicalmente renovada e fortalecida. A semente de mostarda da minha fé, que talvez estivesse adormecida, germinou e se tornou uma grande árvore, cujos ramos se estendem para os céus. A dúvida foi silenciada pela certeza. A hesitação foi substituída pela ousadia e eu que a partir de hoje andarei por fé e não pelo que os meus olhos físicos veem. Eu escolho ver a minha vida, as minhas circunstâncias e o meu futuro através das lentes da palavra de Deus. Eu sou um com Abraão, que creu contra a esperança dando glória a Deus. Eu sou um com Davi, que enfrentou o gigante em nome do Senhor dos exércitos. Eu sou um com Josué e Calebe, que viram a promessa e não os obstáculos. Eu declaro que a minha fé é o meu escudo, com o qual apago todos os dardos inflamados do maligno. A minha fé é a firme certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E porque eu creio, eu falarei. Eu falarei a palavra de Deus sobre as montanhas de problemas, e elas se moverão. Eu falarei vida sobre os vales de ossos secos, e eles reviverão. A minha fé não é passiva, ela é ativa, operante e vitoriosa, porque está firmada não em mim, mas no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A minha fé está renovada. Em nome de Jesus, eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor está sobre a minha vida e chegou para ficar. Eu saio de debaixo de toda sentença de escassez, de miséria e de frustração, e entro debaixo de um céu aberto de favor divino. Eu declaro que sou abençoado para ser uma bênção. Recebo a bênção sacerdotal, de número 6, 24-26. O Senhor me abençoa e me guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre mim e tem misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levanta o seu rosto e me dá a paz. Eu sou bendito na cidade e bendito no campo.
Bendito é o fruto do meu ventre, da minha terra e dos meus animais. Bendito o meu cesto e a minha amassadeira. Bendito serei ao entrar, e bendito ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra mim sejam derrotados na minha presença. Por um caminho virão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha frente. Eu declaro que o Senhor me porá por cabeça, e não por cauda, e só estarei em cima, e não debaixo. Portas de oportunidade que ninguém pode fechar se abrem diante de mim. O favor de Deus me precede, abrindo caminhos no deserto e rios no ermo. A provisão de Deus para cada necessidade chega no tempo certo, de maneira abundante, pois o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. A bênção não é apenas material, é a bênção da sua presença contínua, da sua sabedoria me guiando, da sua alegria me fortalecendo e do seu propósito se cumprindo em mim e através de mim. A bênção chegou. E agora, com esta realidade profética selada em nosso espírito, com esta atmosfera de vitória nos envolvendo, o que nos resta? O que brota naturalmente de um coração que provou da bondade do Senhor, de maneira tão profunda? A gratidão. Uma gratidão transbordante, que não pode ser contida. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, porque não nos deixaste em nosso questionamento, como Asaf no início do Salmo. Obrigado por nos atrair para o teu santuário, para a tua presença. Obrigado por nos dar a tua perspectiva. Obrigado pelo quebrantamento, pelas lágrimas de arrependimento que lavaram a nossa alma. Obrigado pelo toque restaurador do teu Espírito Santo, que curou as nossas feridas mais profundas. Obrigado por nos levantar como guerreiros e nos dar armas poderosas para a batalha. E obrigado por esta vitória esmagadora que estamos agora. Obrigado pela paz, pela liberdade, pela fé renovada e pela bênção abundante. A nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Salmo 92:1-2. Este é o nosso estilo de vida a partir de hoje, um coração perpetuamente grato, que reconhece que tudo o que temos e tudo o que somos vem das tuas mãos generosas. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, Congue ou Corocaço, selado pela vitória e transbordando de gratidão, eu te envio para este novo dia. Vá na força que você recebeu do Senhor. Vá na paz que excede todo o entendimento. Vá na liberdade que Cristo te conquistou. Vá na fé que move montanhas. Vá debaixo da bênção que te enriquece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto brilhar sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje e para sempre. Que cada passo que você dar hoje seja um ato de adoração. Que cada palavra que sair da sua boca seja temperada com sal e graça. Que as suas mãos sejam instrumentos de justiça e bondade. Que você seja um farol da esperança de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente de luz. A obra que Deus começou em você nesta manhã, Ele é fiel para completá-la. Caminhe na certeza de que você não está só. O Rei dos Reis caminha contigo. Se esta jornada de oração, do início ao fim, foi a resposta que o seu coração clamava, se você sentiu o toque de Deus, a libertação, a restauração e a vitória em seu espírito, eu te peço, como um selo de tudo o que vivemos aqui, que você faça 3 coisas. Primeiro, se ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se agora mesmo no canal, para não perder o nosso encontro diário com o Pai. Segundo, seja um portador desta bênção. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa desesperadamente de paz e de um encontro com Deus. Seja a resposta para a oração de alguém. E terceiro, como um ato profético, como um grito de vitória que ecoa nos céus, comente aqui embaixo com forte e audível. AME, Acute M. Que o seu amém seja a sua assinatura de fé, declarando que você recebeu, que você crê e que você toma posse de cada palavra que foi liberada aqui, caminhando pela fé e não pelo que vemos.